Então, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco sobre HTML, né? Porque a gente está num ponto em que a gente precisa disso para dar prosseguimento à disciplina. Eu começo com uma pequena reflexão, que é a seguinte: no sistema web, como que a gente pode apresentar o conteúdo de maneira mais organizada? Até então, nós simplesmente pegamos os dados do nosso banco de dados e jogamos na tela, mas a apresentação ela não está organizada, ela não está de uma maneira tranquila para que o usuário possa visualizar. Para a gente fazer isso, a gente precisa estruturar aquele nosso conteúdo e essa estruturação ela passa pelo HTML. Como permitir que o usuário entre também com informações para o sistema, né? Nós fizemos alguns testes lá das nossas classes de modelo, colocando dados estáticos no código. Mas como que a gente pode permitir que o usuário digite dados, faça interação com a tela, para que a gente possa capturar aqueles dados e enviar para o banco? Isso também passa pelo HTML. Como apresentar conteúdos multimídias, links dentro das nossas páginas? Isso também passa pelo HTML. Então tem uma série de coisas que os nossos sistemas eles precisam contemplar que passam pelo HTML. Não somente HTML, tá? Depois do HTML a gente vai trazer novas tecnologias também. Mas a gente tem que falar do HTML agora para a gente conseguir aplicar as próximas. Bom, então o que é esse HTML, né? É simplesmente uma linguagem, não de programação, mas uma linguagem de marcação de hipertexto. Como assim? O meu conteúdo, então, ao invés de ser um conteúdo escrito de qualquer maneira, ele vai ser um conteúdo escrito usando algumas marcações, e essas marcações elas são entendidas pelo navegador. Daí a gente tem condições de estruturar melhor o conteúdo das nossas páginas. E a gente tem também condições, por exemplo, de aplicar formatação para uma parte da página diferente da formatação da outra parte da página, por exemplo, uma vez que esse conteúdo ele está separadinho. Ao estar separado, a gente consegue acessar uma pequena parte dele para aplicar uma formatação específica, além de outros processamentos que a gente pode fazer em cima da página. Tá? Então o HTML é isso, é uma forma de estruturar, é uma linguagem de marcação que a gente utiliza para marcar o conteúdo da página. Tá? Vem desse inglês Hypertext Markup Language. Ok. O documento, então, ele é composto basicamente por tags. Tags são pares compostos por um nome, cercados por menor e maior, e o mesmo nome cercado por menor e maior com uma barra. Qual que é a diferença? O nome cercado por menor e maior significa o início de um determinado elemento. O nome cercado por menor e maior com a barra significa o fim de um determinado elemento. Então, se eu quero falar que um determinado texto que eu escrevi lá é um parágrafo, no início desse texto eu coloco um P entre menor e maior, e no final eu coloco um barra P entre o menor e o maior. Tá? Então, cada coisinha dessa aí, né, um nome entre o menor e o maior, ou um nome e uma barra entre o menor e o maior, a gente chama de tag. E a tag, junto com o seu conteúdo, a gente chama de elemento. O documento HTML ele tem uma estrutura básica, só que eu vou deixar esse slide aqui e já vou fazer lá no editor, que aí vocês conseguem visualizar melhor do que nessa tela. Tá? Vou passar para o editor e a gente continua falando disso lá. Eu criei um projetinho, tá? Lá no mesmo lugar que eu já crio, lá dentro do htdocs do meu champ, e criei uma pastinha chamada intro.html lá. Dentro dessa pasta agora eu vou criar aqui um arquivo index.html. Beleza. Um arquivo HTML ele
precisa de uma estrutura básica, salvo algumas exceções, tá? Um arquivo HTML que será renderizado diretamente na página, ele precisa de uma estrutura básica. Essa estrutura básica é para informar para o navegador que esse documento é um documento HTML e também para informar algumas, como a gente chama de metadados, né? São algumas informações necessárias, como por exemplo, o título que o navegador vai escrever aqui em cima, nessa barrinha de títulos aqui, a codificação que esse documento foi escrito, por exemplo, se é o TF8 ou se é o Windows, não sei quantas lá, Unicode, enfim. A forma como esse documento foi escrito, a escala inicial de apresentação também, tá? Mas não precisa decorar essas coisas não, tá? Os editores geralmente geram, e se você estiver utilizando um editor que não gera, você pode consultar o material. Bom, no caso do Visual Studio Code, ele gera a estrutura inicial para mim quando eu escolho aqui, ó, eu começo a escrever HTML, ele me dá essas sugestões, eu escolho aqui HTML5 e clico em Enter. Se vocês refizerem esse processo, vocês vão ver que vai aparecer lá HTML5, tá? Que é a versão atual da linguagem. Existem outras versões, né? Mas a atual é a 5. Ela tem os recursos mais novos que a linguagem oferece, então a gente utiliza ela. Se eu quiser utilizar, por exemplo, HTML4, eu tenho que especificar aqui. Quando eu não especifico nenhum número de versão aqui, eu estou dizendo para o navegador que é para ele utilizar a versão mais recente. Tá. O que é essa estrutura básica, então? A primeira coisa é essa linha que não é uma tag assim como as outras, tá? É a única, não vou dizer que é a única não, mas é uma das poucas linhas que não são exatamente uma tag. Ela tem esse símbolo aqui diferente, né? E essa palavra doctype, e ela não tem fechamento. Isso aqui é para dizer para o navegador que tipo de documento é esse. No caso, é um documento HTML, e ele vai considerar que é a versão mais recente. Se eu quisesse utilizar versões anteriores, eu teria que especificar aqui junto desse nome qual que era a versão. Beleza, então isso aqui é uma informação para o navegador. Agora, aqui já é meu documento HTML. Eu tenho uma tag HTML, tá? Vou tirar isso aqui por enquanto. Tag HTML entre menor e maior. Isso aqui representa o meu documento HTML como um todo. Então, e ele começa aqui. E onde que ele acaba? Aqui, ó. Tá vendo que tem o par dele aqui? Então tem a abertura e o fechamento. Significa que tudo que tiver aqui dentro faz parte do meu documento HTML. E o que é isso que estava aqui? Isso que estava aqui é a gente chama de atributo. São informações adicionais que a gente passa para tag, tá? Esses atributos servem para a gente dar informações adicionais para tag por algum motivo qualquer. Nesse caso aqui, a gente está falando que esse documento, a linguagem dele é inglês, na verdade. Vou até colocar aqui para PT, para português. Apesar da estrutura básica seguir a linguagem inglesa, mas nós estamos criando um conteúdo que estará em português, né? Então, para que isso serve? Por exemplo, para esses motores de busca da web já saber que tipo de conteúdo é esse. Bom, beleza. Então, dentro aqui do meu documento, que vai coloca uns espaços aqui para a gente tentar visualizar melhor, mas depois a gente pode tirar. Dentro do meu documento, que vai daqui até aqui, eu tenho, ele já me dá duas regiões, ó, uma região chamada head e uma região chamada body. Ó, head começa aqui, vai até aqui, body começa aqui, vai até aqui. São regiões fundamentais também do nosso documento HTML. Essa região de head é onde tem informações não visíveis na página. Deixa eu atualizar isso aqui. Isso, index. Como ele chama index, eu não preciso nem escrever o nome dele aqui no navegador, uma vez que eu já estou na pasta certa.
que ele consegue encontrar, tá? Porque index é um nome reservado também para ser o arquivo principal a ser carregado pelo navegador. Então não tem aparecendo nada aqui, ó. Para ter certeza. Então não está aparecendo nada aqui. Tudo que tem aqui dentro de head, então head vai daqui até aqui. E aqui dentro a gente tem outras tags, que são tags que passam também informações para o navegador. No caso, eu estou utilizando 3 vezes a tag meta, passando informações diferentes. A primeira estou falando char7, né? Que eu estou escrevendo esse documento em UTF-8, para evitar de que, por exemplo, eu escreva um cedilha aqui e o navegador mostre quadradinho, mostre naipe de baralho lá, mostre bolinha. Então, é muito importante que a gente registre qual que é o char7 que a gente está utilizando para escrever o documento, para que o navegador saiba qual o char7 e consiga renderizar, principalmente os caracteres especiais, de maneira correta. Depois, isso aqui é questão de compatibilidade. Aí tem os nomes específicos lá, tá? A gente não precisa decorar isso. Essa terceira é para falar a renderização inicial, né? Que é para fazer na escala normal. Também não precisa decorar isso, a gente coloca isso aí. E essa quarta aqui, que agora não é mais meta, né? É title. Isso aqui é o nome que vai aparecer aqui em cima. Ó. Não é na parte visível aqui, é na parte lá de cima. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. E aí, vou salvar. E esse nome aqui. Beleza. Então, isso aqui é uma parte que a gente coloca para colocar essas informações sobre o documento, mas geralmente a gente não coloca conteúdo visível. Dá para colocar mais coisas aqui? Dá. Em alguns momentos nós vamos falar de outras coisas que nós vamos acrescentar aqui também, tá? Mas por enquanto não. Aqui embaixo, então, é a parte visível do meu documento, dentro de body, né, corpo. Então, o que eu colocar aqui vai ser visto aqui. Tá? E aí, como que eu coloco uma imagem, como que eu coloco parágrafos, como que eu coloco um parágrafo diferente do outro, como que eu coloco um menu, a gente vai ter tags específicas para isso. E a gente faz essa separação justamente para o seguinte, se eu quiser, por exemplo, que isso aqui tenha uma formatação diferente dessa, eu não consigo aplicar essa formatação se isso não estiver separado em tags. Então aqui no conteúdo visível, a gente coloca as nossas tags. E quais tags são essas? É uma lista muito grande de tags, tá? Eu vou colocar algumas aqui só para a gente exemplificar mesmo. Títulos visíveis, a gente pode fazer de várias maneiras, tá? Mas existem umas tags específicas para isso. Vai de H1 até H6. Então existe uma tag chamada H1, uma chamada H2, uma chamada H3, H4, H5 e H6. Elas servem para a gente fazer títulos visíveis na página. O Visual Studio Code, quando eu escrevo o nome da tag assim, ó, e dou Enter, ele monta ela para mim, tá vendo? Então já pode ajudar aí a codificação de vocês. Ao invés de eu começar a escrever ela já com o menor, é assim que a gente escreve. Ó. Se estivesse escrevendo tudo, até no bloco de notas dá para a gente fazer HTML. Eu posso escrever isso aqui tudo, ou eu posso usar os atalhos do editor para que ele escreva para mim. Então isso aqui é um título visível. Eu posso usar isso quantas vezes eu quiser. Se eu tiver um documento que tem vários títulos desse aqui, vou botar isso aqui quantas vezes eu quiser. E tem os, os títulos um pouco menores, H2, a gente tem H3, a gente tem H4, a
gente tem H5. E a gente tem o H6, que todos são tags para fazer título. Então, se precisou fazer um título na página, pode usar uma tag dessa. Tá vendo? Tem os númerozinhos maiores, são na verdade menores. Então, isso aqui, eu estou dizendo que aqui começa meu título e aqui termina meu título. E o que tiver aqui dentro vai ser o conteúdo. Então, eu poderia ter, por exemplo, aqui, intro HTML, sendo o título da minha página. Eu teria aqui, ó, intro HTML, tá? Esses outros estão aqui também, né? Eles estão aparecendo, mas digamos que eu não vou precisar deles aqui. Eu posso simplesmente apagar, tá? Então, dentro da tag, entre a tag de abertura e a tag de fechamento, geralmente eu escrevo texto normal, que é o conteúdo da página. Aproveitando esses aqui, eu vou colocar um comentário. Eu quero que todos esses aqui não apareçam na minha página, então eu vou fazer um comentário com eles. Eu abro um comentário usando essa formação e fecho o comentário usando essa formação. Menor exclamação, menor exclamação, menos menos, depois menos menos, maior. Isso aqui é comentário. Aí esses caras não aparecem, tá vendo? Beleza. Títulos, tags de título, tags de parágrafo. Se eu quiser colocar um parágrafo, eu uso uma tag chamada P para parágrafo. Se quiser outro parágrafo, quanto eu precisar, eu boto outra tag P. Então, lore Y aqui, ele preenche, tá? Se eu digitar lore, escolher esse lore aqui, ele preenche aqui com texto aleatório. Só vou dar uma quebradinha para não ficar difícil demais para a gente observar. Beleza. Eu tenho então agora aqui, ó, depois do meu título, eu tenho 2 parágrafos. E aí você pode usar quantos parágrafos você precisar no seu documento. E aí você colocar, por exemplo, a tag lá, depois do conteúdo, depois a outra de fechamento, ou colocar tudo numa linha só, isso não faz muita diferença no navegador, não, tá? Faz a diferença na visualização do documento, dependendo da situação. Dependendo da situação, colocar tudo em linha pode ser uma visualização melhor. Dependendo do caso, e quebrando as linhas, pode se tornar melhor. Outro exemplo de tag. Vou colocar uma tag de link. Na verdade, tem uma tag chamada link. Ela serve meio que para fazer importação. A tag para fazer link clicável aqui na tela, que a gente clica e vai para outra página, é a tag A. É isso aqui, ó. E aí ela tem um atributo, ó, igual eu já tinha falado, né? Muitas tags elas exigem um atributo para te passar informações adicionais para ela. Nesse caso aqui, a tag A, ela exige um atributo chamado href, onde a gente vai indicar aonde esse link aponta. Então, qual página eu quero abrir quando o usuário clicar nesse link. Aí eu escrevo aqui. Vou colocar aqui, por exemplo. Então, quando o usuário clicar nesse link, é para essa página que o navegador vai encaminhar, tá? Tem outros atributos que dá para configurar algumas coisas aqui, por exemplo, se vai abrir na mesma página ou se vai abrir em outra página, tá? Mas não vou mexer agora não. E o que é o conteúdo dessa tag? Tá vendo? A gente tem a abertura e aqui a gente tem o fechamento, tá na mesma linha.
O que vai aparecer na tela, geralmente é o que fica aqui. Aí a gente pode escrever normalmente. Ir para o IFMG. Mas aqui você pode escrever qualquer coisa que você quiser. Vai aparecer na tela o quê? Blá, que é o que está escrito aqui. E se a gente clicar aqui, ele vai para onde? Para esse endereço que está escrito aqui. Ok. E aí, quantos links você vai fazer no seu documento? Quantos você precisar. Dá para fazer link, então, para a página externa, igual a gente fez aqui, dá para fazer link para outras páginas do próprio documento. Se eu tivesse aqui, por exemplo, página 2.html. Não vou colocar muita coisa nela, não. Então, criei uma página 2.html ali. Vou colocar só a estrutura básica aqui. E botar aqui, ó, teste. Aí, aqui na minha página 1, ao invés de criar outro, vou criar outro aqui. Eu vou para... Tá na mesma pasta, então eu já posso colocar direto aqui, ó. Página 2.html. Eu vou digitar ir para página 2. Aqui, eu tenho aqui, ó, ir para o IFMG, que é um link, e ir para a página 2, que eu vou para outra página. Se eu quiser quebrar a linha, eu tenho uma tag chamada BR, que quebra a linha. Essa não precisa de fechamento, tá vendo? Por quê? Eu não tenho conteúdo entre a abertura da quebra de linha e o fechamento da quebra de linha. Então, algumas tags, elas permitem ser escritas sem o par que vai fazer o fechamento delas, tá? Como aqui no caso do H, eu tive que abrir e tive que escrever o par de fechar para ele saber onde que termina o texto que vai aparecer aqui. Você coloca o texto aqui depois, ó. Esse texto não é clicável, ó. Esse texto que eu coloquei depois, ele não é clicável porque está depois do fechamento da minha tag de link. Agora, no caso da BR, é só para indicar uma quebra de linha. Eu não preciso ter a tag de abertura e de fechamento. No HTML5. Algumas versões do HTML exigiam isso também, tá? Ok. Então, tag de link. Mais um exemplo aqui, tag de imagem. Eu quero colocar uma imagem nessa página. E eu uso uma tag chamada img. E ela também não precisa de um par de fechamento. Não precisa de um par de fechamento. Mas ela precisa que a gente passe qual a imagem aqui, ó, dizendo o SRC dessa imagem, que é o que significa qual que é o endereço dela. Pode ser uma imagem que está aqui na minha pasta, aí eu coloco o nome, se estiver dentro de uma pasta. Pode ser uma imagem da internet também. Deixa eu pegar uma imagem da internet aqui. Vou pegar uma imagem aqui. Essa imagem da Wikipédia, né? Copiar o endereço da imagem. Aí eu vou colocar o endereço aqui, ó. Um endereço bem grande. Aí se estiver ficando grande, você pode quebrar a linha assim também, ó, não tem problema. E deixar os atributos um abaixo do outro. O desenvolvimento, o HTML não é muito burocrático com essa coisa de quebrar a linha. Geralmente não dá muito problema, não. Isso. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho uma tag img e no src eu tenho o endereço da imagem. Caramba, muito fino esse negócio aqui. Eu tenho o endereço da imagem, entre aspas, dupla, e também tem essa tag, esse atributo alt aqui, que é um texto alternativo, que é um texto que vai aparecer na tela se a imagem não estiver acessível, ou também vai ser lido por leitores de tela, né? Para quem tem
problema de visão, por exemplo, e usa leitor de tela, aí o leitor de tela lê esse texto aqui. Foto do símbolo, que aí a pessoa consegue acompanhar o que está na página do HTML5. A gente não faz uma descrição da foto para que ela possa ser lida, por um leitor de tela. Beleza, o que isso vai fazer lá na nossa tela? Vou botar a imagem aqui. Tá grandona, tá? Dá pra gente colocar uns atributos aqui também de width, que é a largura, e height de altura. A unidade medida, isso. Mas a gente pode configurar isso aqui lá no CSS também, o que é mais comum, que a gente vai fazer mais à frente. Que mais? Vou botar uma tag de tabela também agora, para mostrar para vocês como que é. E aí eu já vou finalizar. Bom, para a gente montar uma tabela, na verdade são várias tags. Eu tenho uma tag chamada table, que marca o início e o fim da minha tabela. E aí eu tenho que criar uma tag chamada tr para cada linha da minha tabela, de table row. Para cada linha eu crio uma tr. E dentro da tr, para cada célula eu crio uma td. Vou colocar umas tags a mais aqui. Eu vou usar aqui, ao invés de usar td, vou usar td mesmo. Depois eu faço de outro jeito, mostro a diferença. Vamos dizer que eu tenho uma tabela, assim, em código e nome. Então, na primeira linha eu vou ter duas células, né? Com os títulos, código e nome. Na segunda linha, aí eu já vou ter alguma informação, o conteúdo da tabela propriamente dito. Digamos que eu tenho aqui o código 1, 2, 3 e o nome João da Silva. E aí eu vou só duplicar isso aqui, tá? Não vou ficar redigitando muita coisa, senão a gente fica demorando demais. Não vou ter um monte de João da Silva, geralmente na tabela, mas aí, ó. Então eu tenho aqui o título da tabela, código, nome. E aí, geralmente, a gente, para esse título aqui já tem um destaque diferente, também a gente conseguir formatá-lo de maneira diferente, ao invés da gente usar TD, a gente usa TH, que é célula também, igual TD, só que já é mais específica para a célula do cabeçalho da tabela. Aí ele vai botar só negrito aqui, mas aí me facilita. Mas aí me facilita lá no CSS, se eu quiser formatar isso aqui de maneira diferente, como está usando tag diferente, é mais fácil. Também a formatação aqui tá bem basicona mesmo, que é a formatação básica do navegador, tá? Para a gente mexer nessa tabela, a gente pode definir algumas propriedades aqui mesmo, alguns atributos aqui mesmo, e também no CSS mais à frente. Dá para colocar border aqui, só para dar um skin. Beleza, mas é bem basiquinho. Para a gente, como se diz, embelezar essa tabela, a gente vai usar CSS mais à frente. Beleza, vou parar por aqui. Já dá para vocês fazerem alguns testes aí, modificações e brincar, tá? Para vocês entenderem isso. Eu vou deixar lá também essa apresentação, tem algum conteúdo para vocês lerem. Vou deixar alguns links também, que tem uma lista de tags. Não se preocupe em passar pela lista toda. Eu só quero que vocês tenham uma compreensão do tamanho que é essa lista, tá? Olha, estou passando por essa lista aqui. Ela é bem grande, nesse link aqui. Não tem necessidade de vocês entenderem cada uma dessas coisas. Aí a gente vai pegando por demanda. Precisei fazer uma tabela, qual tag que eu vou usar? Aí a gente vai pesquisa qual que vai utilizar. Precisei fazer um menu, qual que eu vou usar? A gente vai procura.
precisei fazer um layout lá específico. A gente vai e procura aqui que a gente vai precisar. Então, aqui tem essa lista, quem quiser olhar pode, mas não tem necessidade de ficar entendendo ela inteira. E tem a mesma lista separada por categoria. Aqui tem as tags que são mais básicas, que são mais utilizadas. Aqui tem umas tags que são de formatação. E aí vai. Mas eu vou deixar esses links lá para vocês, tá? Então, a princípio é isso. Queria que vocês dessem uma praticada nisso aí. Então, vou finalizar aqui. Até a próxima.